você sabe a diferença entre ver um filme em casa e ver um filme na sala de cinema? É verdade, o filme é o mesmo, os atores são os mesmos, mas a experiência não é a mesma. A primeira coisa que se nota sobre a diferença de uma experiência de se ver um filme no cinema e se ver em casa, no computador ou no celular, primeiro é esse ambiente. Esse ambiente fechado do cinema, esse ambiente escuro, esse ambiente especial e propício para se assistir um filme. Quando você está em casa, no computador, tal, querendo ou não, qualquer estímulo externo vai te tirar a atenção. Mesmo que você continue olhando para o filme, ainda assim você está ouvindo o que está acontecendo lá fora, tensão no filme, onde o silêncio é super importante e uma buzina, uma gritaria ou qualquer outra coisa acaba te atrapalhando e isso te tira do filme, tira aquela sensação que o filme tentou construir desde o seu começo. Não somente isso, mas também o ambiente da sala de cinema tem algumas características muito importantes. Primeiro que as paredes elas são pretas ou, se não pretas, são escuras, são revestidas por um tecido que não reflete a luz, ou seja, a única luz que você vê é o da tela. Diferente quando você está na sua sala, no seu quarto, que por mais que você feche tudo, as paredes, querendo ou não, são claras, ou você tem objetos claros, objetos que refletem ali no entorno. Então, quando você liga a sua TV, liga seu computador, todo o ambiente fica claro. Então, isso faz com que você não entre 100% naquela experiência ao assistir um filme. Outra coisa importantíssima na sala de cinema é que, a menos que você seja um sacana, você vai ficar concentrado apenas em uma tela. E não em duas telas por causa desse bendito aparelhinho. Sentimos aquele ímpeto de pegar o celular, checar as notificações, checar o WhatsApp, dar uma curtida no Instagram. Não tem como, é normal hoje em dia, só que felizmente dentro do cinema é proibido você manter o celular ligado, então já é um distrator a menos. Outra coisa que faz total diferença quando você está assistindo um filme dentro da sala de cinema é a questão do próprio tamanho da tela, por causa do que chamamos de centros de atenção. Quando você está numa tela grande, você está olhando o personagem, você está olhando onde a câmera está focando e conforme a câmera, conforme o filme vai tendo andamento, o seu olho, a sua cabeça, o seu foco de atenção vai percorrendo toda a tela. Isso faz com que aquele fundo, aquele livro, aquele outdoor, aquele figurino lá no fundo, vermelho, azul, seja lá o que for, deixe de ser simplesmente um objeto de cena para passar a compor a sensação daquela cena. Algo que, por exemplo, o Alfred Hitchcock usa muito no Corpo que Cai. Todas as cores que compõem as várias cenas do filme, elas estão lá não como objetos de cena, mas sim como pontos de sensação, pontos de emoção. Muitos diretores acabam utilizando esses centros de atenção para passar um suspense, para passar uma emoção ou até mesmo para passar uma estranheza. Reparem só nessa cena do filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, de 1981. Aqui ele coloca a câmera por cima, pegando o garoto Danny brincando com seus carrinhos em cima de um carpete que tem essas formas hexagonais. E vejam agora a bolinha chegando até o Danny. A bolinha veio por essa linha aí no carpete. A câmera corta, mostrando onde o Danny está olhando, aquele ponto de fuga, e quando a câmera volta até ele, nós reparamos que a disposição dessas formas está totalmente ao contrário. Isso não é um erro de gravação nem nada, obviamente essa cena foi toda preparada. Essa mudança é uma mudança que nós não percebemos de uma maneira consciente, sim de uma maneira inconsciente. Isso acontece aqui nessa cena do filme do Kubrick. O seu cérebro reconheceu esses padrões hexagonais do carpete, mas assim que ele troca o plano, que ele troca o take, ele muda todo o carpete, só que o seu cérebro só sente uma estranheza. É isso que passa esse incômodo, esse suspense que ele quer passar no filme. E para que isso funcione 100%, é preciso que você esteja numa sala de cinema totalmente escura, totalmente fechada, totalmente hermética, como falamos antes. Outro aspecto que você assistir um filme numa sala de cinema supera em muito uma experiência de ver um filme em casa, ou no computador, no tablet, no celular, é a questão do som. Não importa que você tenha um mega fone de ouvido ou até um ótimo sistema de home theater em casa.
o som na sala de cinema é diferente. Quando você está no home theater, você pode ter 7 caixas de som, 8, 10, mas no cinema, muitas salas têm mais de 20 caixas e posicionadas estrategicamente para que você tenha a melhor experiência cinematográfica. Imaginem, por exemplo, essa cena do filme Dunkirk do Christopher Nolan. Reparem só o som desses caças, reparem só o som desse bombardeio. O importante aqui não é só a intensidade do som, não é só o volume do som, mas sim o posicionamento das caixas. Quando você está numa sala de cinema, você consegue se colocar no lugar desse personagem que está em primeiro plano. Então, lembram daquilo lá que eu falei do centro de atenção? O diretor quer que você foque a atenção no personagem e não nesses bombardeios. Mas você tem que ter atenção do personagem. Isso fica a cargo do desenho de som. O que seria isso? Reparem só no bombardeio que está acontecendo lá longe. Aí depois o bombardeio vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando. Essa atenção é dada pelo desenho de som do filme. Como que você vê isso na sala de cinema? Você está sentado numa posição e o primeiro bombardeio acontece na caixa de som lá atrás. E o segundo bombardeio numa caixa de som mais próxima, até chegar no centro da sala, que tem um som mais intenso e você sente como mais próximo. Outro aspecto que faz a experiência de você assistir um filme numa sala de cinema é a questão do coletivo, a questão de você assistir esse filme com várias outras pessoas. É uma experiência totalmente diferente. Você está vendo aquele filme de comédia, tem uma cena que não é tão engraçada, mas outras pessoas em volta começam a rir, automaticamente você começa a rir também. Isso por causa dos nossos neurônios espelho. Então, sabe quando você boceja? A pessoa do lado, ela pode não estar com sono, pode ter dormido muito bem no dia anterior, só que ela vai bocejar também. Mesma coisa as risadas. Quando você está no ambiente que as pessoas em volta começam a rir, você também começa a rir. Isso muda muito a sua experiência, principalmente quando você está vendo um filme de comédia. Não é à toa que séries, as sitcoms, né, aquelas séries de comédia como Big Bang Theory ou até mesmo Chaves ou Chapolin, toda vez que tem uma cena, uma piada, alguma coisa cômica, eles colocam aqueles sons de risada como esses. Que é porque, se você não está numa sala de cinema, vai ser muito mais difícil você dar risada. Por quê? Você não sente esse aspecto do coletivo. Então eles colocam essas risadas gravadas, aliás, horríveis, diga-se de passagem, mas elas dão a deixa falando, ó, isso foi uma piada. Outras pessoas riram, você tem que rir também. No cinema isso não é preciso, porque você já está envolto de outras pessoas. Mas séries de televisão, como não tem esse aspecto do coletivo, usam desse artifício que muitas vezes dá certo. Quem não vai rir com risadas dessas? Além de tudo que já foi dito, outra coisa que torna a experiência de ir ao cinema única é que nem todos os filmes de todos os países acabam saindo no Netflix ou na TV, mesmo TV a cabo. Então, quando você vai em alguns cinemas específicos, principalmente aqueles indicados pelo programa de educação aqui da ClearSale, você vai ter contato com filmes de vários outros países. Muitas vezes temos essa vontade de viajar para conhecer outros povos, outras culturas, outras religiões, outras arquiteturas. E sim, viajar é algo incrível, é uma experiência sensacional e todos devem fazer sempre que possível. Entretanto, a gente pode ter um gostinho disso indo ao cinema e vendo filmes dessas regiões. Então, a gente tem culturas das mais diversas passando na sala de cinema. A gente tem um problema do preço. A gente sabe que cinema não é tão barato, a gente tem que pagar boleto, a conta de luz, tudo mais. Só que nós separamos algumas promoções interessantes para que você não perca a experiência de ir ao cinema. Quem possuir cartão Itaú tem direito a meia entrada em toda a rede de cinema Itaú e PlayArt.
E se quiser uma economia maior ainda, vá às quartas-feiras, que é o dia em que a maioria dos cinemas cobram preços especiais. E também há algumas iniciativas da Prefeitura de São Paulo, como o circuito SP Cine, que cobra preços populares e exibem todos os tipos de filmes. Vale a pena dar uma conferida no site circuitospcine.com.br. E aqui é onde eu estou, no Caixa Belas Artes, que é um cinema muito pertinho da Clear, só 20 minutos de metrô, é do ladinho da estação. Se você trouxer a sua carteira de trabalho na segunda-feira, você só paga R$ 9,00 o ingresso. E durante os outros dias, se você tem o cartão da Caixa, você paga meia entrada. Não valeu a pena ter vindo ao cinema? Nossa, super valeu a pena. Você viu aquela cena que pega bem o cantinho da tela, toda aquela luz? Nossa,